Tua boca tem mel, que melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Céu, tua boca tem o céu, infinito do prazer, toda vez que eu amo você. Meu amor, as palavras que me diz, eu preciso sempre ouvir, pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro com você. Mel. Pois é, eu tô rindo um pouquinho aqui porque essa música é do Belo e o Belo não tem nada a ver com essa história. Apesar de que nós vamos fazer a revisão sobre a aula da arte grega, né, que é a incessante busca pelo Belo. Vamos lá? A gente já ir vendo aí a nossa revisão. Eu vou colocar meu violão aqui na estante dele, tá? Pra gente começar aqui para ler mesmo a coisa, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido a brincadeira com o Belo, né? O Belo é um cantor brasileiro, tem nada a ver com essa história aí da arte grega, né? E quando estava preparando a aula, eu vi assim, a busca, a procura pelo Belo, né? Então, gente, o padrão estético da arte grega serviu de referência para a estrutura do pensamento filosófico e estético artístico do Ocidente. O padrão estético, né? O jeito como eles faziam, a forma que eles davam as coisas. Olha só, quando eu falei da ordem dórica, é porque aqui em cima eles colocavam detalhes, né? Nessa parte que fica aqui entre a cabeça e essa parte aqui do templo, né? Então eles colocavam vários detalhes aí que os coríntios faziam de um jeito e os dóricos faziam de outro, e é por isso aí que tem a ordem dórica e a ordem dos coríntios. Então, seguindo aqui, a gente vê o seguinte: a relação entre a mitologia, né, e a arte. Os antigos gregos perpetuaram sua mitologia na literatura, porque eles falavam bastante, né, dos mitos, dos deuses, na filosofia também, na música, no teatro. O teatro surgiu por conta de um dos deuses, né? Aí vem a pintura, vem a escultura e também as gigantescas arquiteturas, né? Os templos. Além dos deuses, haviam também outras entidades, como as ninfas e os heróis ou semideuses, né? Mistura de Deus com humanos. Os filhos dos humanos com um deus ou com a deusa eram os semideuses. Tinham um pouco de poder, mas tinha menos poder do que o próprio Deus, né? Aí vem aqui, ó, por falar nisso, né, existiam 12 deuses no panteão grego, e eles se reuniam sempre no Monte Olimpo. E lá no Monte Olimpo, onde eles se reuniam, tinham algumas apresentações para eles, algumas disputas, alguns jogos, né? E vem daí a ideia da Olimpíada. Ok? Então, ainda tem aqui, ó, a ideia do movimento das esculturas, porque eles buscavam o idealismo nas formas, nos gestos e nos volumes, procurando fazer uma imitação. Mas também o posicionamento das esculturas dava uma ideia de movimento. Ainda que o Eros aí está deitado, está dormindo, né? Então, agora nós vamos terminando aqui a nossa revisão, e daqui a pouco a gente volta aí para a gente fazer
as nossas atividades. Beleza? Beleza. Opa, se acalma, não deixa o coração agitado, tá? Não deixa ele bater muito rápido, porque a gente vai enfrentar as atividades de uma maneira, né? Vamos ler, vamos entender, e aí a gente vai chegar nas soluções de cada questão. Falar nisso, vamos lá, para a gente começar aí a ler, a ver cada uma das questões que foram colocadas para você exercitar um pouco mais o conhecimento sobre a arte grega, ok? E tirar algumas dúvidas também, né? A questão de número 1, você vê o seguinte, os gregos dispunham de uma técnica bastante aperfeiçoada que difere da arte egípcia. No que se refere à arte grega, tá? Pensando na arte grega, assinale as afirmativas corretas. Você tem aqui, ó, veneravam a beleza e buscavam a perfeição. A arquitetura não era muito desenvolvida. A mitologia valorizava a cultura do trabalho. Os temas religiosos eram importantes. Então, a gente, estudando direitinho, a gente chega na conclusão de que eles realmente buscavam a perfeição na beleza, né? E o 4, né? Os temas religiosos, né, dos seus deuses lá, eram importantes, ok? A arquitetura não era muito desenvolvida? Por favor, faz-me rir, né? E a mitologia valorizava a cultura do trabalho, nunca. Então vamos nessa aí, vamos seguir. Na questão de número 2, veja só, a sociedade egípcia antiga foi, na maior parte do tempo, politeísta, vários deuses, com diversos deuses. A religião para esses povos tinha uma importância muito grande. Então, a sociedade egípcia foi uma sociedade, só para a gente comparar uma com a outra, tá? Uma sociedade teocrática, não é isso? Então, veja só, por que tem influência entre uma arte e outra, né? O que uma tem a ver com a outra. Porque a teocracia é um sistema político onde o poder está fundamentado no poder religioso. Então, para os egípcios, isso aí influenciou em tudo, né? Influenciou nas artes deles, o que diferenciou bastante da arte grega. A questão 3. O padrão estético da arte grega, voltamos aqui, serviu de referência para a estrutura do pensamento filosófico, estético e artístico do Ocidente. Sobre as características da arte grega, marque o que é correto aí, tá? Então, você veja, o naturalismo, procurar fazer igual que estava vendo, é o tema predominante das pinturas e esculturas gregas na figura humana. Obedeciam a padrões rígidos como a frontalidade, a lei da frontalidade. Buscava colocar a semelhança convincente nas aparências reais das coisas, ou seja, com o conceito grego de imitação, mimesis. Aí vem também a evolução do idealismo, a evolução que buscava o idealismo nas formas, uma forma ideal, nos gestos e nos volumes de suas esculturas e pinturas. Então, vamos descartar aí o que não tem nada a ver. Olha, está falando aí que está correto. 1, 3 e 4. Vamos ver aqui. O que foi que houve com 2? Esse negócio da lei da frontalidade nunca teve, não tem nada a ver com a arte grega, né, gente? Exatamente, olha aí. Tem nada a ver, existiu uma diferença brutal entre a arte grega e a arte e os costumes egípcios. Ok? Então,
Na questão de número 4, a gente vai ter o seguinte. Assinale a alternativa que corresponde à arte grega. Assim como os egípcios, você veja que a arte grega está sempre, pelo menos naquele período, tinha uma certa comparação com a arte egípcia, que teve o seu desenvolvimento, mas pelo que a gente viu, né, na nossa revisão, na nossa aula, é totalmente diferente uma arte da outra arte, né? Os gregos tinham a produção artística como função religiosa. Então, você lembra, né, quando a gente estudou a arte egípcia, a função, o artista nem se destacava, ele era só para fazer aquilo para satisfazer o faraó, os deuses egípcios e tudo mais. O artista não aparecia. Então, ele está falando aqui que os gregos também eram assim. Aqui no B, a arte grega estava submetida a um padrão rígido e por isso não evoluía livremente. Pelo que a gente viu, será? A gente estudou isso aí, né? Aí, dos povos antigos, a representação da produção cultural mais livres foram os gregos. Então, isso aqui é o contrário, essa é o contrário dessa, não é isso? Aí os gregos começaram a produzir, no fim do século 7 a.C., a esculpir somente figuras femininas. Os gregos começaram a produzir no fim do século 7 a.C. e a esculpir somente figuras femininas. São duas afirmações aí, hein? Então, tanto o escultor egípcio quanto o grego não apreciavam a simetria. Então, acho que não está tão difícil de você saber aí a verdade, né? Então, você veja aqui que dos povos antigos, a representação da produção cultural mais livre foram os gregos. Então, se isso aqui, sendo esta daqui a verdadeira, então você entende que os gregos não se comparavam com os egípcios em termos de arte, porque a função não era igual, né? A função religiosa não era igual, de jeito nenhum. Então, o egípcio era somente para exaltar o faraó, né? Somente para exaltar os seus deuses. A arte grega estava submetida a um padrão rígido, por isso não evoluiu. Não é verdade. Uma das mais que era mais livre, que mais evoluiu foi a arte grega. Os gregos começaram a esculpir somente figuras femininas, também não é verdade. E o escultor grego não se compara com o egípcio, porque o grego amava a simetria. Perfeito? Agora a gente vai dar uma sobrevoada aí, legal, vamos pegar um avião aí, né? Vamos pegar aí um pássaro mágico e vamos para o futuro. Ok? Então, a questão do Enem aí, tá? Dentre os legados dos gregos da Antiguidade Clássica, que se mantém na vida contemporânea, que se mantém até hoje, podemos citar as coisas que os gregos faziam que ainda estão presentes na nossa vida hoje, tá? Então, você tem que a concepção da democracia com a participação do voto universal, a promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e de jogos. A idealização e a valorização do trabalho manual em todas as suas dimensões. De novo, os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão. Os planejamentos urbanísticos, segundo padrões das cidades acrópolis gregas. Então, vamos ver aí o que tem a ver, o que está certo.
não é? Então, do que veio, que se perpetua, né, até hoje, você tem aqui a confraternização, que são os Jogos Olímpicos, né, gente? Onde todos os povos se reúnem, né? Então, veja só, vamos ver aqui uma explicação aqui. A promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e dos jogos. Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga eram uma celebração de paz. Os melhores guerreiros se transformavam em atletas e disputavam jogos para saber quem seria o melhor da competição. Esse objetivo foi recuperado com a iniciativa do Barão de Coubertin, em reviver os Jogos Olímpicos em Atenas no ano de 1896. Então, vem daqui, ó, tá? Do mesmo espírito. Seguindo aqui, nós temos a nossa questão discursiva de sempre, né? Que eu vou aqui fazer uma breve contextualização, né? Então, discutindo aqui essa questão da estética, que é a forma, e a questão da beleza na arte grega. Qual era a forma que era considerada para os gregos a forma bela? O que era a beleza para eles? Então, veja só, presta atenção. A arte grega é conhecida por sua busca pelo ideal de beleza. E esse conceito aí influenciou profundamente as suas produções artísticas e filosóficas. Então, tudo que eles faziam em termos de arte era procurando a melhor forma, o acabamento, tudo para que ficasse agradável aos olhos e aí fosse considerado belo, certo? Então, agora com você vai explicar como a busca pelo belo influenciou a arte grega e os seus principais estilos artísticos, considerando a relação entre a estética, a beleza e a filosofia. Na sua opinião, aqui vem a pergunta: como essa busca pelo ideal de beleza pode ser aplicada ou interpretada nos dias atuais, tá? Então, pense direitinho aí, com calma, né? E elabore a sua resposta, que não precisa ser assim, uma resposta igual de livro, igual de algum lugar que você leu, do que a gente falou, mas que tem que refletir o seu pensamento a respeito dessa questão aí, tá bom? Então, vamos ver aqui uma sugestão de resposta, né, que vai servir para você, em outros momentos, você lembrar e usar um pouco dessas ideias, desse parâmetro, na hora de responder, na hora de discutir, na hora de explicar uma questão desse tipo, né? Na hora de você dar a sua opinião. Tá? Então, vamos lá. Uma sugestão, uma possível resposta. A busca pelo belo na arte grega foi fundamental para a criação de obras que expressassem harmonia e perfeição. Essa influência pode ser observada, por exemplo, nas esculturas como o Discóbolo e o Doríforo, que representavam o corpo humano em proporções ideais, transmitindo o equilíbrio entre forma e função. Tá? E na arquitetura, isso aí está falando na escultura. Na arquitetura, o uso de colunas dóricas e coríntias demonstrava o cuidado com a estética e a simetria, que eram valorizadas como reflexo da ordem universal. Tá? Então, ainda tem mais um pouquinho aqui, olha. A filosofia também desempenhou um papel importante na construção do conceito de beleza, com Platão defendendo a ideia de que o belo estava relacionado ao bem e ao ideal transcendental. Para os gregos, a arte e a beleza não eram apenas expressões estéticas, mas também caminhos para compreender a realidade e alcançar a perfeição moral. Eita!
Enquanto a arte contemporânea se distancia do classicismo grego, ela ainda busca expressar a beleza por meio da conexão com o público e da reflexão sobre os temas sociais e culturais, aumentando, expandindo o conceito de belo para além das proporções ideais. Ok? Veja aí que abrange muito aí, né? Então, temos também um material complementar, né? Para você saber um pouco mais sobre a civilização grega, né? Você acessa aí, está disponível na internet e aí se informa mais, tá? Que é legal, é importante e enriquece muito a sua cultura, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês perdoem a brincadeira aí com o Belo, né? O Belo cantor, o próprio Belo também, né? E ficamos por aqui, então. Até a próxima aula. Valeu!